eu sou Cláudia Boixá, do programa Muito Além do Olhar. Eu vou num bate-bota rapidinho com a Fernanda Lobac aqui para a gente falar de um dos meus assuntos favoritos, comunicação alternativa aumentativa. Como é que está isso na sua cidade? Como é que está essa briga por uma coisa que não deveria nem precisar de briga, né? Então, foram 6 meses da gente fazendo projeto do zero, né? Não tinha nenhum projeto pelo país. Você me ajudou muito, né? Eu também passei para a Berenice Piana. Você fez análise de impacto orçamentário. Eu consegui, com muita dificuldade, aprovar em primeira, em segunda, e o prefeito vetou. Semana passada, a gente apreciou o veto e a gente perdeu a votação por 13-6, né? Não conseguimos derrubar o veto, infelizmente. Eu estava tentando criar a política pública da comunicação aumentativa e alternativa, mas o prefeito vetou. Eu espero, né, que com a movimentação que a gente vai fazer, com barulho, ele realmente traga de verdade a comunicação aumentativa, porque isso dá voz a quem não fala, né? Como eu vi o seu filho sendo batizado, meu Deus, isso aqui para se batizar, se comunicando e perguntando para ele quem era Jesus, ele soletrando o Salvador. Quem não sabe o que é comunicação alternativa aumentativa, acha que é mais uma frescura das famílias de autismo. Comunicação aumentativa alternativa é simplesmente dar voz para uma pessoa que não consegue falar por uma apraxia, normalmente uma apraxia global e de fala. Ele não só não consegue falar, como ele não consegue escrever. Então, ele precisa de mecanismos, que pode ser isso aqui, que eu fiz muito simplesinho de acrílico, mas pode ser só um papel impresso com o alfabeto, ou um papel impresso com alguns pictogramas, algumas pranchas de comunicação. Quando a Fernanda me pediu ajuda para fazer o impacto, né, financeiro, eu fiquei, gente, o impacto financeiro é muito próximo de zero, porque você vai usar as coisas que os professores já amam usar, que é imprimir um monte de papel, que isso é realidade da escola, a gente sabe. E, na verdade, conhecimento, se você faz uma capacitação, e às vezes não precisa ser muito grande, eu tenho um cursinho gratuito, existem vários outros, não precisa ser o meu, muita gente tem um Instagram, que é um Comunica Teia Paz, ou Comunica Pai Teia Paz Teia, que eu sempre confundo, mas que traz pranchas prontas, é só imprimir, procurar na internet como começar a implementar. Porque o ideal é que a gente tivesse um fono para cada criança implementando para poder estruturar a linguagem. Mas a gente aprende a falar em casa sem precisar de um fono. Então, é começar a usar, acertando, errando, mas dando voz. E eu não consigo entender, Fernanda, sinceramente, como alguém é capaz de votar contra dar voz a um menino que às vezes bate com a cabeça na parede porque está com dor e não tem como dizer que está com dor, porque não tem praxe motora e não consegue falar e o corpo dele não consegue escrever. Então, assim, são coisas tão simples, né? Mas a política, eu tô há 15 meses parlamentar e eu não imaginava que eu fosse ver o que eu tenho visto, né? A questão da pauta PCD, ela é suprapartidária, mas, infelizmente, muitas câmaras municipais agem de acordo com a vontade do prefeito, né? E eu, como sou de oposição, não posso ter projeto aprovado, mesmo que ele faça bem para a população. Então, acho que falta maturidade política, né, para o governante e para os seus apoiadores, né, a sua base de vereadores. Então, realmente é muito triste, mas eu vejo que meu trabalho em Niterói é provocar, mostrar, trazer o conhecimento sobre a pauta PCD e eles virarem os pais da criança. Eu quero só que a criança nasça e isso que importa. Isso. E assim, hoje a gente teve uma experiência muito boa, começando o dia, o mês, né, de conscientização do autismo, eu já estava desacreditada em relação a ser uma pauta suprapartidária, e hoje a gente viu que é possível. Porque, assim, pelo amor de Deus, briguem pelo que forem brigar em relação a partido. A gente sabe que existem posições diferentes, opiniões diferentes, mas não deixem de seguir uma pessoa que trabalha muito bem com autismo porque ela é de outro pensamento político. Em relação ao autismo, a gente precisa se unir. Todos, independente de partido, porque filhos de autistas nascem em famílias de direita, de esquerda, as mães se desregulam, todas as mães precisam de ajuda. Então, isso precisa ser suprapartidário. Então, assim, meu apelo, pelo amor de Deus, né, a que não deixem conseguiu isso lá, eu consegui conversar com a deputada Érica Cocai, né, da esquerda, e a Cristo Neto da direita.
trouxe um PL sobre a residência assistida, né? E elas falaram que vão debater, que vão se aprofundar, porque é a nossa maior preocupação, né, Cláudia? A maior preocupação é a gente não pode adoecer, né? A gente, como você fala, a gente não pode morrer e a gente precisa deixar um lar para eles ou deixar pelo menos uma política pública que eles tenham para onde ir. A Berenice Piana, ela fala que a gente tem que ser imorrível, né? Imorrível. E, na verdade, qualquer mãe, com qualquer condição financeira, se os pais dessa criança morrem, se por alguma fatalidade o seu filho fica sozinho, hoje a gente não tem nada que ampare, por mais que você tenha condições. Isso é para todo, não é só para quem não tem dinheiro, é para todas as famílias atípicas. A gente precisa, e a Fernanda está começando essa batalha. A Berenice sempre falou, quantos autistas vocês querem salvar? Né? Antigamente eles iam, na palestra dela, ela mostra para as clínicas psiquiátricas, e a gente não quer isso para os nossos filhos. Nossos filhos não precisam ir para as clínicas psiquiátricas, eles precisam ir para uma residência assistida, caso a gente não tenha ninguém para deixá-los. E isso, né, isso vai dar um pouquinho de alento para a gente, que acho que nem morrer a gente vai poder morrer em paz, né? A gente já morre com essa preocupação. Não tem esse direito. Não tem esse direito. Então é muito importante, a gente vai começar essa discussão, porque né, já tem na lei da Berenice, mas talvez se a gente trouxer esse assunto à tona, né, as pessoas consigam dar uma maior visibilidade e uma atenção. Com certeza. Fernanda, muito obrigada. A gente está sempre falando, né, sobre o autismo, e a Fernanda foi uma leoa que a gente tem na causa, né? Sim, sim. Que tem lutado muito. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Você está fazendo um trabalho assim emocionante, a gente às vezes até chora com você, porque a gente entende o quanto é difícil. Esses dias ela me mandou um áudio, ela me viu chorando depois que eu perdi, né, a votação para tentar derrubar o veto, e ela me mandou um áudio, aguenta firme, é assim mesmo, e assim, ela viu o que eu estava sentindo, né, enquanto mãe, a mãe sente a dor da outra, a mãe se identifica com a outra. E é nisso que a gente, isso que move, isso né? Que move. E que talvez a gente, claro, como eu falei, depois que a gente morrer, a gente não pode dizer mais nada, mas a gente tem condições de dar uma condição boa para os nossos filhos, mas a gente luta para que todas as crianças tenham essa condição, porque a gente sabe o que é, como é difícil. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está lutando. A gente está lutando, não vai parar fácil, não. Obrigada, Fernanda. Obrigada muito a você. Obrigada.